Então, esse é o eletro que o Leonardo enviou para a gente. Vocês podem ver que é um eletro de 6 derivações contínuas, aqui o plano frontal, aqui o plano horizontal. E ele me perguntou sobre esse ritmo. O que está acontecendo no ritmo? Então, sempre que você olhar uma arritmia, a primeira coisa é procurar a onda P. Sempre procure a onda P. Mas antes da gente, já que a gente está considerando ritmo sinusal, vamos olhar o complexo QRS. Eu não ensinei ainda, mas o D1 está positivo, a VF negativo, passou de 0 graus, está negativo em D2. Esse é um bloqueio divisional antero-superior do ramo esquerdo, que justifica a amputação do R de V1 e V2, isso não é necrose, e justifica a onda S de V5 e V6. Agora, o que chama atenção são as ondas T negativas e simétricas, com esse segmento ST, e um R que não cresce, veja, de V3, V4 e V5, deve ter necrose da parede anterior. Então, não só o bloqueio divisional antero-superior da ICQS em V1 e V2, mas a amputação do R, que não cresce até V6. Com essas alterações de segmento ST e onda T, isso é um infarto anterior com um bloqueio divisional antero-superior. Mas ele perguntou o ritmo. Então, vamos analisar esse ritmo. A gente consegue enxergar aqui embaixo do D2 uma onda P positiva. Está em ritmo sinusal. Vamos olhar isso com mais carinho. Próximo. Então, o que eu fiz? Peguei o D2, peguei esse pedaço aqui, que ele se repete. Olha, esse pedaço que você está vendo aqui é o mesmo que está aqui. Eu ampliei ele. Então, vamos ver. A onda P positiva é ritmo sinusal. Tem um PR muito longo. Vai dar esse QRS, 480 milissegundos. Logo depois, você vê a mesma onda P arredondada. Então, é o ritmo sinusal. É o ritmo sinusal. Só que o intervalo PR aumenta muito, 640 milissegundos. Uma onda P para dar um QRS é descrita até 1 segundo, 1000 milissegundos. Eu já vi de 660. E já vi um de 840 milissegundos. Mas aqui está de 640, muito longo. Onde é que está outra onda P? Deve estar aqui dentro do QRS, que eu não estou vendo, para manter um PR de 640 milissegundos, porque o intervalo RR está se mantendo. Daqui a pouco a onda P, veja, ela sai de dentro do QRS, porque a frequência sinusal varia com a respiração. Ou ela está dentro, eu não estou vendo, porque aqui é um somatório de imagens, e depois ela sai. E a gente vê que o intervalo PR é muito longo. Então, é uma via lenta de 480 milissegundos e uma outra via lenta de condução nodal anterógrada, de 640. Eu não sei se esse paciente tem via rápida. A forma de eu ver se esse cara tem via rápida, ou seja, o intervalo PR diminuir até 200 milissegundos para menos, aí eu sei que eu tenho uma via rápida de condução anterógrada do átrio para o ventrículo. Tá certo? Porque esse tipo de doente pode ter sintomas, porque a onda P cai em cima da T precedente, ou seja, o átrio contrai numa válvula átrio-ventricular fechada. Então, o átrio esquerdo contrai na mitral, o sangue reflui para a pulmonar da tosse, que estimula os receptores C do interstício pulmonar. E no átrio direito, a contração do átrio direito na válvula tricúspide reflui o sangue para as veias jugulares, então o indivíduo sente aperto, bater forte no pescoço. Então, pode dar sintoma. Se der sintoma, o que eu tenho que fazer é tirar essa onda P de cima da T. Como é que eu vou fazer isso com esse PR muito longo? Se eu bradicardizar, pode ser que a onda P caia aqui, dá um beta-bloqueador. Mas eu posso piorar a condução. Eu posso aumentar o grau de bloqueio. Alguns casos, o que a gente fez foi destruir a veia lenta. Próximo. Aonde fica a via lenta? A veia lenta, anatomicamente, lembra? Fica ali no assoalho do ato direito, entre o seio coronariano, o nódulo AV e a válvula tricúspide. Eu venho aqui e cauterizo. Às vezes eu posso cauterizar as duas vias lentas. Mas para eu cauterizar a via lenta, eu tenho que saber se esse indivíduo tem via rápida. Então eu tenho que fazer um teste da atropina e ver se o intervalo PR diminui para 200 milissegundos pelo menos. Aí eu sei que tem via rápida. Porque senão, se eu queimar a via lenta, eu faço um BAV total. Mas o primeiro tratamento é bradicardizar o sinusal. Eu bradicardizo para tirar a onda P da T precedente. Não, isso no indivíduo que tiver sintoma de palpitação. Pode dar hipotensão, porque a hipertensão no ato direito libera o hormônio natriurético, da vasodilatação, da vontade de urinar. Então, todos esses sintomas fazem parte do quadro clínico.
Mas considerando uma situação mais avançada do indivíduo sintomático, que o beta-bloqueador que você bradicardizou não agravou o grau de bloqueio e clinicamente ele não melhorou, você pode tentar a ablação da via lenta. Mas eu preciso ter certeza da via rápida. Raramente esses pacientes, é raro não ter a via rápida. E aí, ao queimar a via lenta, eu levo um BAV total. Essa é uma situação difícil, viu, gente? É um quadro clínico difícil de você manipular. Muito difícil e difícil de ver na prática clínica. Mas foi o traçado que nos enviaram. O próximo. O outro traçado que a gente colocou lá no grupo foi o José Alexandre que enviou. Passo o próximo. Sempre com uma história clínica para nos ajudar. É um paciente de 87 anos, hipertenso, estava com marca-passo há 2 anos. Aí ele teve um quadro de mal-estar na aterrissagem. Aterrissagem? Eu não sei, isso aqui eu acho que veio errado. Bom, com liberação esfecteriana, então devia estar no avião, não é isso? Saturação boa, frequência respiratória boa, frequência cardíaca de 100. Vamos ver o traçado. Passo próximo. Então, vamos ver que é um traçado o eletro das 12 derivações acontecendo ao mesmo tempo, em que de cara a gente vê uma pausa. Toda vez que você vê um eletrocardiograma, uma pausa, que é o intervalo entre os QRS, pausa significa isso, um intervalo entre os RRs. Toda vez que eu olhar uma pausa, é porque tem condução atrioventricular. Se a gente olhar essas derivações, o D2, a gente vê um AP positivo e outra AP positiva aqui. Tá certo? Como se fosse um bloqueio atrioventricular de 2º grau, MOBITS 2, porque o intervalo PR não muda. Se eu olhar com mais carinho, eu vejo aqui uma espícula de marca-passo, está mal vista. A gente vê ela talvez aqui, ó, na derivação V4. Isso é estimulação bipolar. Eu tenho no átrio alguma coisa, estou estimulando o átrio aqui, e tenho também um início queimando papel, tá vendo? É de estimulação ventricular. Então, é um marca-passo DDD. Aí eu olho, mas que coisa estranha, por que ele não está percebendo a onda P? Aí eu vou olhando todas as derivações, até que a derivação V3 me faz o diagnóstico com mais clareza. Olha a onda estimulada do átrio, ela é negativa. Ela é em W negativo. Isso é uma onda P, eu estou estimulando a parede lateral do átrio direito. Então, o meu catéter do átrio está aqui, ó, onda P negativa em W, é a parede lateral do átrio direito. O meu catéter do átrio está na parede lateral do átrio direito, na lateral baixa, na crista terminalis baixa. Aí eu vejo em V3 nitidamente que a minha segunda onda P é positiva, ela não é negativa. Então, não é uma onda P estimulada, é uma extrasístole atrial, que é a mesma que está aqui. Então, na verdade, eu tenho 2 extrasístoles atriais. Essa, o marca-passo percebe e estimula o ventrículo. Então, essa onda P é percebida pelo marca-passo. Quando a onda P cai em cima da onda T, o marca-passo não percebe. Por quê? Porque está numa programação do período refratário atrial. É o PIVARP, é o período refratário atrial que o ventrículo não enxerga. Então, você tem uma onda P, o cabo do átrio não percebe e não estimula o ventrículo, e tem essa pausa. Então, são 2 extrasístoles atriais, nada mais do que isso. Nada mais. Se eu mexer no período refratário do marca-passo, essa onda P vai conduzir. Tá certo? Então, é o que está acontecendo nesse marca-passo aqui. O outro caso, que foi a Débora que mandou, passa o próximo, Rodrigo. Esse é um outro caso que eu não sei quem enviou. Desculpa, não colocou o nome, não foi a Débora. Foi um outro caso, um paciente de 83 anos com síncope. Síncope, 83 anos com síncope. Aqui nós temos uma frequência cardíaca em torno de 100 batimentos. 100 batimentos não dá síncope. Mas quando eu olho o eletro, eu tenho em V1 um bloqueio de ramo direito, um padrão QR, e vejo o eixo desviado para a esquerda, D2 negativo, D3 é AVF negativo, e positivo o início do QRS em D1. O bloqueio de ramo direito, eu olho o início do QRS para ver o eixo elétrico. Esse eixo elétrico passou de menos 30 graus. Eu tenho um bloqueio divisional antero-superior associado. Eu tenho 2 bloqueios associados. Um bloqueio de ramo direito, que é um bloqueio de ramo direito de 2º grau, porque tem alteração da repolarização, onda T negativa e assimétrica,
tem a onda S de V6, é do bloqueio de ramo direito, mais o bloqueio divisional anterior-superior. A associação desses dois bloqueios com síncope, 83 anos, eu estou tendo um bloqueio distal, abaixo do feixe de Ries, que nesse momento eu não peguei. Como é que eu provo isso? Um estudo eletrofisiológico para medir o intervalo HV. Mas eu queria que vocês entendessem esse eletro. Eu vou ter que procurar a onda P. Procurem a onda P. Quando eu vou catar em qualquer derivação, eu enxergo ela melhor aqui em D3. Em D3, eu enxergo uma onda que é positiva, que mexe na deflexão. Ele está deformando bem o segmento ST e a onda T. Eu vejo bem. Deixa eu ampliar isso. Passo próximo. Quando eu amplio o D3, eu vejo a onda P aqui. Tem um intervalo PR aumentado de 360 milissegundos. Então, isso aqui eu estou em ritmo sinusal. Eu tenho, na verdade, uma taquicardia sinusal com um intervalo PR longo e a onda P cai em cima da T. Tá certo? No indivíduo que tem bloqueio de ramo direito e um bloqueio divisional anterosuperior. Pode ser até uma doença de Chagas. Então, ele deve ter bloqueio distal. Tem que fazer um estudo eletrofisiológico desse paciente, porque a maior chance de ser bloqueio distal é altíssima. É doença do sistema de condução, doença de Lenegre, é degeneração do sistema de condução, e esse paciente vai se beneficiar com marca-passo. Esse é o caminho, raciocínio. Primeiro exame a ser feito numa síncope. Não é chamar neurologista. O primeiro exame a ser feito é o estudo eletrofisiológico. Se você não tem acesso, é outra história, mas o correto é um estudo eletrofisiológico. Tá certo? E por que ele está com taquicardia sinusal? Por que está com taquicardia sinusal? Será que ele acabou de fazer a síncope? E ele fez hipoxemia? É possível. É possível, porque essa taquicardia sinusal tem que saber por quê. Será que ele está com febre, ele está com infecção, um diabetes descompensado? Tem que me dar mais informação clínica. É uma crise hipertensiva descompensada? Mas a síncope, com certeza, está ligado a esse bloqueio bifascicular e, na verdade, esse PR um pouco aumentado, ele pode ser o bloqueio no outro fascículo, no fascículo posto-inferior, que claudica e aí faz um BAVT intermitente gerando síncope. Gente, esse tipo de síncope, deixa eu esclarecer uma coisa para os senhores. Síncope é para o cardiologista, não é para o neurologista. O neurologista é a sobra da sobra da sobra. 90% dos doentes que chegam em síncope pode acreditar que é do cardiologista. Com a história de síncope, acorda, sem aura, sem nada, sem estar doidão, ele acordou como se nada tivesse acontecido, isso é arrítmico. Passa o próximo, Rodrigo. Esse é um outro caso? Não, é o mesmo. Quando ele bradicardiza, olha que interessante, quando ele bradicardiza, aparece a onda P. Olha que interessante, olha como é que é a onda P em D3. Agora que eu estou vendo, é mais menos. Esse é o ritmo sinusal. Então, aquela onda P positiva arredondada em D3 era uma taquicardia atrial. Então, o que eu estava vendo no traçado anterior é uma taquicardia atrial. E aqui, como a taquicardia atrial passa, provavelmente a taquicardia atrial bombardeou o sistema de condução, que já está doente, aí ele faz o bloqueio total intermitente. Veja que o eixo está para a esquerda, D2 negativo, o D1 positivo, o início dele, AVL positivo e AVF negativo. Passou de menos 30. Esse é um bloqueio divisional anterosuperior, um BDAS. E tem um bloqueio de ramo direito. Ah, Eduardo, por que tem onda Q aqui? Esse padrão QR aqui. Lembrar que quando eu tenho bloqueio divisional anterosuperior, as forças vetoriais vão todas pelo fascículo posterior inferior. Então, a ativação ventricular se faz para trás e posterior. Então, o primeiro vetor da ativação ventricular se afasta de V1 e V2, pode dar onda Q. Essa significa ativação do fascículo posterior inferior. Tá certo? E ele tem um intervalo PR batendo na trave, 240 a 260 milissegundos. Com certeza isso aqui está claudicando o fascículo posterior inferior. Por isso que está dando essa onda aqui. A gente vai aprender na associação dos bloqueios outra causa de padrão QR, além de átrio direito crescido, HVD crescido, a gente vai ver outras causas à medida que a gente for aprendendo as doenças.
Nós vamos ver tudo isso. Não fiquem perdidos. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos repetir. Eu só estou apresentando aos senhores porque no grupo de eletro nos apresentaram e eu estou trazendo aqui. Ouça, simplesmente ouça. O ouvir, vocês vão ver nessa semana que a gente já amarra tudo isso. Ouçam, só ouçam. Ouvir, 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 e a gente vai repetir. Não, e se você estiver tendo muita dúvida, porque está aprendendo. A Débora me mandou um traçado, passa o próximo. Esse foi o WhatsApp dela. Esse veio de Londres, um garoto de 1 ano e meio com bradicardia que fez uma bradicardia durante a cirurgia ortopédica, era um dedo extranumerário. Ele não fez uma bradicardia durante a cirurgia, ele tinha bradicardia. Esse é um eletro de um bloqueio AV total. Vamos olhar aqui embaixo o D2. O intervalo entre os complexos QRS estão regulares, observa, estão regulares. É uma frequência cardíaca próxima a 50. Quando eu analiso o intervalo PR, olha, o intervalo PR, olha aqui, ele aqui, ó. Aqui o intervalo PR de 120, é um intervalo PR aqui de 200, um intervalo PR de 520. Então, variação do intervalo PR com RR fixo é um BAV total. Então, isso é um bloqueio AV total. Ele não apresentou bradicardia na cirurgia, o pessoal não fez diagnóstico. É um BAV total, tá certo? Se a criança não tem coração grande, é assintomática, vamos cozinhar esse banho-maria. O que tem que ficar atento é o intervalo QT. O intervalo QT está de 400 milissegundos. E corrigido para a frequência cardíaca está de 0,40, ou seja, o QT corrigido está normal. Isso é que é importante, porque 1/5 das crianças com BAV total se associam ao intervalo QT longo. Esse é que é o problema. Isso é que pode matar a criança. Mas a gente comenta isso lá na frente. Só ouçam essa informação. Então, na verdade, é um BAV total que vai ser acompanhado clinicamente ao longo da vida. Todos os bloqueios AVs totais congênitos de criança, todos, em algum momento da vida deles eu botei marca-passo. O mais tardio tinha 28 anos. A maioria eu coloquei até 20 anos. Poucos eu coloquei abaixo de 5 anos de idade. Então, ecocardiograma e clínica. Isso é que é o mais importante. Se o ventrículo esquerdo começar a dilatar, marca-passo. O americano diz o seguinte, frequência abaixo de 50, ele está com marca-passo. Não façam isso, porque 1/5 dessas crianças marca-passo evolui com disfunção ventricular, taquicardia e miopatia pelo marca-passo. Então, vamos ter muita calma e cautela nessa população específica.